novamente aqui, ainda sobre o livro da sabedoria. Eu, para não me estender muito, lendo o livro todo da sabedoria, que não são tantas páginas assim, não. Eu vou me ater ao rodapé da Bíblia Sagrada, Paulus, que eu tenho, que explica, em síntese, o que vai falando nos capítulos e versículos, para deixar registrado para você, que eu acho belíssimo esse livro. Diz assim, capítulo 8, então, versículos 2 e 16. Veja, a sabedoria é o projeto de Deus presente em todo o universo. A humanidade pode tomar consciência dela e dar-lhe forma. A humanidade pode tomar consciência dela e dar-lhe forma. A sabedoria se torna, então, a companheira ideal para a vida de todos, homens e mulheres. O autor, ainda personificado como o rei Salomão, mostra a importância dessa companheira para todos aqueles que, de alguma forma, têm responsabilidade no encaminhamento da sociedade e da história humana. Você, meu amigo, minha amiga, então pode fazer acontecer a história da humanidade, dando sim para a boa mãe da igreja, nossa mãe amada, a mãe de Deus. Provérbio 31, 10, 31. E nota. Diz aqui, capítulo 8 agora, 17 versículo. E capítulo 9, 18. O que explica? Encerrando a longa advertência às autoridades, 6, 1, 9 e 18, o autor apresenta a oração que deve nortear todos os governantes. O primeiro pedido é o dom da sabedoria, que permite às autoridades o discernimento para realizar a justiça que Deus quer. Esta oração mostra que a autoridade não deve usurpar o lugar de Deus. Sua função é suplicar o dom de compreender o projeto de Deus dele, a fim de poder viabilizá-lo na história. Capítulo 10, versículos 11 e 14, no rodapé da Bíblia. Síntese. O autor passa rapidamente pela história dos antepassados, aludindo às figuras de Adão, Caim, Noé, Abraão, Ló, Jacó e José. Sua intenção é mostrar que a sabedoria já estava presente nas raízes da humanidade e do povo de Israel para construir o projeto de Deus na história. Nas personagens mais ou menos lendárias do seu passado, o povo encontra os traços fundamentais que forjaram seu caráter e animaram sua luta pela vida. Capítulo 10, versículo 15, capítulo 11, versículo 14 diz: o Êxodo é o acontecimento fundante de toda a Bíblia. Ele marca a origem do povo a partir da libertação, quando ele começou a construir uma sociedade justa, abrindo novo caminho na história. É importante notar a visão diferenciada que o autor tem de um mesmo acontecimento. Enquanto o sofrimento do povo o liberta, e é uma oportunidade de correção e construção, o sofrimento que recai sobre o opressor é severa advertência e mostra que este, não se convertendo, caminha para a destruição. Capítulo 11, versículo 15, capítulo 12, versículo 2, diz: a vida do homem é determinada pelo culto à divindade que ele adora. Quem serve aos ídolos sofre as consequências destrutivas da idolatria. Essas, na verdade, são o castigo com que Deus chama a atenção dos idólatras. Ele é o único Senhor da vida e quer que todos se convertam e encontre o caminho para a vida. Capítulo 12, versículos 3 até 18. A conquista da terra foi outro grande marco na história do povo.
Depois de longamente explorado e oprimido, o povo consegue construir uma sociedade igualitária, voltada para a liberdade e a vida, superando assim os projetos idolátricos que produzem escravidão e morte. Isso trouxe a compreensão de que o projeto de Deus está sempre voltado para a vida. É o que Nossa Senhora de Fátima deseja da humanidade, que se converta, que mude, que os sacerdotes pecadores se convertam, os cardeais, bispos, que a humanidade pecadora e sofredora se converta. É isso que ela deseja, né? Então, Deus está sempre voltado para a vida. Quem serve a outros projetos acaba por decretar a sua própria ruína, que virá repentinamente ou aos poucos. Então, que a gente dê o sim para a mãe amada, né? Nasce então a consciência de que Deus é o Senhor dos povos e só Ele conduz a história rumo à construção da liberdade e da vida. Vou repetir. Nasce então a consciência de que Deus é o Senhor dos povos e só Ele conduz a história rumo à construção da liberdade e da vida. Qualquer outro Deus, com D minúsculo, levará o povo à própria destruição. 17, 19 e 27 versículos ainda do capítulo 12. 19 e 27. O projeto de Deus entra em luta com outros projetos e acabará triunfando sobre eles. Isso, porém, não quer dizer que o povo de Deus deva simplesmente eliminar os outros povos ou grupos que vivam de maneira diferente. De jeito nenhum. Ninguém quer destruição de ninguém aqui. Deus não gostaria disso, não quer. Deus quer a vida e sempre dá chance para que todos se convertam e participem do seu projeto. Olha que lindo esse livro da sabedoria. O que nos deixa com relação a Nossa Senhora, não é? A Mãe Amada. Contudo, bondade e misericórdia não substituem a justiça. Olha, isso que eu tinha falado. Contudo, bondade e misericórdia não substituem justiça. Então não é dar tapinhas nas costas dizendo, vai, peca, continua fazendo aí que é amorzinho barato. Jesus aí não pagou o preço caro por você, não. Pode fazer qualquer coisa que está tudo perdoado. Não é assim, meu amigo. Não é assim. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado do pecador. Se você está pecando e está errando, se converta. É o tempo agora. Dá misericórdia. Então, contudo, bondade e misericórdia não substituem justiça. Então, caminham juntas, tá? Primeiro vem a justiça, na verdade, né? Aqui diz, primeiro vem a justiça, e quando essa produz a conversão, entra em cena a misericórdia, para que a vida triunfe de fato sobre a morte. Então veja que não é bem assim, né? Estar junto, não. Olha o que está dizendo Deus aqui. Primeiro vem a justiça, e quando esta produz a conversão, entra em cena a misericórdia, para que a vida triunfe de fato sobre a morte. Olha só. Então, o que Nossa Senhora fala em sua obra, que nós vamos ter o tempo da purificação e tribulação, não é essa purificação que da Umbanda que entrou na igreja de Nossa Senhora das Dores, fazendo purificação da escada. Ali estava trazendo o mal lá para dentro. A purificação que Nossa Senhora fala está aqui, ó. É essa aqui que ela fala do tempo da purificação e tribulação, é justamente o tempo de Nossa Senhora, né? Claro que a gente está vivendo esse misticismo todo aí de candomblé, batuque, umbanda, misturado com a Igreja Católica, e isso aí não é legal. Isso aí dá coisa ruim, não é? Então é isso que a gente tem batalhado, e geralmente o mal quer acabar com o bom, né? O mal quer abafar sempre a voz e a vez da verdade de Deus. É o que vem acontecendo até agora, não é? Com a maçonaria eclesiástica, com a teologia da libertação, com o marxismo, sempre querem destruir Deus neste mundo. Então eu estou mexendo aqui com forças ocultas, muito tristes, que eu sei disso, por isso que eu fui tão atentada, mas tão perseguida para não estar aqui tendo voz e vez para você.
Só eu sei e Deus e a minha mãe amada sabemos o que eu andei passando. Meu esposo, que me encontrou quase no buraco negro e me ajudou. E teve que ser um judaico cristão. Teve que ser um do povo judaico, com solidez, para poder estar perto de mim. Olha só, não foi fácil. Então, é difícil. Primeiro vem a justiça e quando esta produz a conversão, entra em cena a misericórdia para que a vida triunfe de fato sobre a morte. Capítulo 13, versículo 1, capítulo 15, versículo 19. No rodapé da Bíblia diz assim: é o mais longo texto bíblico sobre a idolatria. Vivendo em meio aos pagãos de Alexandria, o povo judeu era continuamente tentado a participar dos cultos idolátricos que faziam parte da própria cultura grega. O autor, criticando essa idolatria inerente ao paganismo, procura preservar a fé no Deus verdadeiro, que age na história para produzir a vida. Então, é isso. Nós temos na nossa Bíblia o povo judaico, que a gente está, Nossa Senhora aqui revela, já falei para vocês, eu acho, até vou repetir, o que ela diz sobre a coroa de 12 estrelas, não é? E que diz que o Messias é o filho dela, é Jesus. Então, esse povo santo de Israel judaico nos dá lastro na história, né? Não falo do povo pecador que se metia com a idolatria, como até hoje os católicos estão sendo idolátricos demais, né? Nós estamos vivendo o caos, adorando a cartomantes, acreditamos mais numa mulher qualquer falando, né? Acreditamos em Buda, em Confúcio, acreditamos na falsa deusa Iemanjá, acreditamos nos espíritos, em espíritos e não na palavra de Deus único, verdadeiro, nada de Allan Kardec, que era um homem comum e não é o Deus dos profetas, né? Nós temos que ter esse conhecimento, não é? Padre Duarte, Padre Lara, já fala ali também sobre tudo isso, não é? Sobre espiritismo, Padre Paulo Ricardo também, só que uma leiga como eu, quando fala, é incrível, né? Mas é por isso que é mais fácil estar dentro das instituições religiosas. Ser uma religiosa é tão bom, né? Fica mais cômodo, porque sendo uma religiosa é mais fácil tudo. Tá estando lá, né, na instituição. Eu não tenho nenhuma instituição, meu amigo. Eu não tenho nada, não tenho nada a não ser o meu Deus. Eu sou só caminhando para ter voz e vez junto com a minha mãe amada, não é? Porque até já me senti mal cheirosa, como se eu estragasse alguma coisa se eu fosse ter voz e vez falar. Já tive até instituição religiosa em que a freira ficou toda temendo que se alguém sabe que a senhora está aqui, quem é que sabe que a senhora está aqui? Por quê? Porque eu estava falando sobre a maçonaria ali. É essa a minha situação, meu amigo, sabe? Bem, continuando, meu amado amigo, minha amada irmã, aqui, fala assim, capítulo 13, 1 e 9 agora, versículos. Extasiados diante da ordem e a beleza do mundo, os antigos chegaram a divinizar os seres da natureza, os fenômenos do universo, né? O autor, porém, mostra que estes são apenas testemunhas visíveis do Criador invisível. Israel deu um passo à frente no conhecimento de Deus, demitizou a natureza. Gênesis, né? 1, 2, 4. E proclamou a presença e ação do Deus vivo, que vai conduzindo a humanidade para a vida. Capítulo 13, versículo 10, capítulo 14, versículo 11. Usando antigos textos bíblicos, o autor descreve ironicamente a fabricação e o uso de ídolos. Isaías 44, 9, 17. Jeremias 10, 3, 5. Salmo 115, 4, 8. A tônica
é que os ídolos não podem fazer nada em favor do homem, porque este é que os fabrica. O sucesso dos empreendimentos humanos não deve ser atribuído aos ídolos, mas à providência de Deus que age apesar dos ídolos. Então, aqui eu quero dizer que aqui é o Antigo Testamento, mas nós temos o Novo Testamento, que Jesus ali foi tentado por Satanás, ele mesmo, o próprio Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Nós temos os exorcismos que Jesus fazia de demônios, não é? Largados dentro dos porcos e tudo mais. Quantas parábolas ali para dizer que os demônios existem e que, sim, nós não podemos estar invocando esses demônios em seitas. Então aqui fala muito sobre o Antigo Testamento. Não existia Jesus no Antigo Testamento ainda, né? Jesus não tinha nascido no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento já Jesus veio para ser o Cordeiro imolado, para que na Eucaristia, amado irmão, amada irmã, você procure a sua salvação. Recebendo o Cristo Eucarístico, ali você vai ter a força para vencer o espírito maligno que lhe atenta. A confissão, o sacramento da confissão, as bênçãos de água abençoada na sua casa, asperge com água abençoada todas as peças rezando nela o Pai Nosso, né? Já o sinal da cruz já é um pequeno exorcismo, né? Então, nós temos que ver que nós estamos caminhando com o Antigo e Novo Testamento, certo? Aqui, Salomão, fictício, esse judeu, aqui, querido, lindo, né, que fez o livro da sabedoria, né, para poder vencer, como eu também quero vencer esses horrores do paganismo, ajudar você a sair da sua escravidão, junto com a mãe amada, que ela está falando que Satanás está aí, aqui nessa obra, que nós temos que vencer o Satanás com esse império da maçonaria implantando o sistema único e até chip na sua mão, na sua pele. Por favor, que o Brasil dê exemplo, então, de luzeiro, de luz para outros países, que nós temos fé realmente, né? Nós queremos sair, vencer essa escravidão. Capítulo 14, versículos 12 e 21, do livro da sabedoria. A palavra ídolo, em grego, significa imagem, estátua, isto é, reprodução de alguma coisa ou pessoa. O autor dá a entender que essas reproduções são feitas para substituir uma perda dolorosa ou por razões de poder e ambição. No primeiro caso, o motivo é emocional, perenizar a lembrança de algum falecido. No segundo, há motivos políticos e econômicos, dar a impressão de que o soberano está vigiando todos os lugares e satisfazer a ambição econômica do artista. Embora o texto pareça ingênuo e simplista, alerta para o perigo que a fascinação artística pode causar, dando margem ao endeusamento de uma realidade transformada em hiperrealidade. O perigo é maior quando isso é usado para manipular política e economicamente o povo. É a idolatria, né? É o uso de imagens para, não como a gente que tem uma imagem de um santo para lembrar dele, em termos, como falou aqui no primeiro caso, termos emocionais, para que Maria esteja perto da gente. Mas e quando colocam santos falsos, deuses, não é? E começam a fazer você... e ali sim, ali ocorre a parte espiritual, o mal ali invocado, porque Jesus mesmo diz que existe demônios. Nós sabemos que são espíritos iníquos, malignos, espalhados nos ares, potestades, né, como dizem Efésios, não é? Potestades e principados e potestades, espíritos malignos espalhados nos ares, em Efésios capítulo 6, se não me engano. E é isso que nós temos que estar alerta, para não nos deixarmos levar por essas entidades falsas, por essas situações de malignidade que estão prendendo a alma humana na escravidão. Não é mais a cor da pele, ser preto, que é a escravidão,
tanto o branco quanto o amarelo, o vermelho, qualquer pessoa de pele, de cor, ela está procurando a idolatria, indo em seitas para procurar que seus negócios tenham êxito no demônio. Então, que nós estejamos livres deste horror aí, tá? Através aqui, ó, da Bíblia Sagrada, do Antigo e Novo Testamento, do Deus da verdade, Deus único, dos profetas. Deus dos profetas que veio com Jesus, com a misericórdia, que está dando o tempo da misericórdia ao mundo. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.